quero dizer que estou alegre de estar aqui com os irmãos, conhecendo mais um pouco de Deus. Aleluia. Agradecer ao pastor Vando e também o pastor Valdemar. Ele é responsável por nós estarmos aqui. Amém. E gostaria de dizer que trago a paz à igreja Brasil para Cristo Jardim Revista. Quero dizer aos irmãos que nós estamos ali aproximadamente uns 23 anos, servindo a Deus ali, com a escola bíblica dominical e outras coisas mais que Deus nos proporciona. Amém? Amém. Quero dizer aos irmãos que estou muito alegre de estar aqui conhecendo mais um pouco de Deus. E tenho a certeza que o Espírito Santo já está trabalhando na sua vida. Amém? E eu fiquei imaginando quando as mulheres estavam indo no sentido sepulcro e ela estava preocupada que como ia remover a pedra. Aí ele fazia alguns trabalhos em relação ao corpo de Jesus, e elas iam preocupadas: quem vai remover a pedra para a gente? Quando chegou lá, a pedra já estava removida. A pedra já estava removida, e o anjo disse: quem buscais entre os mortais, entre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Amém? E Jesus, quando aparece a João, ele fala assim: eu estive morto, mas eu revivi. O nosso Deus é um Deus vivo. Amém? Ele está operando aqui. Deixa atento que ele está operando. Eu gostaria de ler com os irmãos, o tempo já não nos permite mais, né? Atos, capítulo de número 8. O tema da campanha é libertação. Eu creio que façam indagação a mim. Quando nós conhecemos a Jesus falou para os discípulos assim: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu creio que você já é livre. Amém? E se existem algumas coisas que tem que ser trabalhado na sua vida, com certeza o Espírito Santo já está trabalhando na sua vida desde quando você teve um encontro com Jesus. Aleluia. Eu diria mais que ele encontrou com você do que você encontrou com ele. Estávamos todos perdidos, né? E um dia Jesus encontrou conosco e nos chamou. Vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Lembrando que lá atrás, quando fazemos uma reflexão, quem éramos nós? Né? Se cada um for refletir agora e voltar um pouquinho lá atrás, quem éramos nós? Andávamos como ovelhas desgarradas, moralmente não sabíamos para onde íamos, e o Senhor olhou para nós e se compadeceu de nós. É por isso que você está aqui, porque o Espírito Santo te chamou. Amém? Eu gostaria de ler Atos capítulo 8, que diz assim. Nós vamos ler até o versículo de número 10. Nós vamos ler até o 17. Depois, se quiser continuar a leitura, nós vamos ler até o 10, porque senão vai tomar muito tempo. Depois você continua a leitura, você entender esse texto, e você dá uma olhadinha atrás, você vai ler o contexto. Eu costumo dizer que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, você entender o texto, você precisa ler o contexto. Os irmãos vão lembrar, Deus vão lembrar que a Bíblia não tinha capítulo, né? Então é preciso ler o texto e depois ler o contexto. Aí você vai entender o que está dizendo o texto. Amém? Então diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E alguns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo.
E a multidão unanimemente prestava atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é o grande virtude de Deus. Gostaria de ficar com os versículos de número 6, que diz assim, 5, 6 e 7, que diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Quando nós olhamos para o contexto dessa palavra, nós vamos observar que a grande perseguição da igreja que surgiu ali foi por causa da morte de Estevão. Estevão faz uma exposição e ele pega lá de Abraão e vem falando para aqueles libertinos da sinagoga dos libertinos, se os irmãos observarem o contexto. E Estevão começa a falar de Abraão e começa a falar até que chegou ali e disse assim: vós que recebeis a lei através de anjos e não aguardaste. Aí ficaram furiosos e resolveram apedrejar Estevão. Levaram Estevão ao conselho e o apedrejaram e o mataram. E ali tinha um homem chamado Saulo, que presenciava aquele ato tão selvagem ali naquele momento em relação à morte de Estevão, que Estevão é tido nas Escrituras Sagradas como o primeiro mártir. E o contexto diz que desceram a Samaria, os que estavam dispersos, desceram a Samaria e começaram a pregar a Cristo. E quando nós pensamos em Samaria, o que nos arremete? Samaria, historicamente falando, se vocês lembrarem do Reino do Sul e do Reino do Norte, após a morte de Salomão, vocês vão observar que Salomão morreu e tinha um jovem chamado Jeroboão, e Deus havia falado para ele que se ele fosse fiel, Deus daria para ele, rasgou as vestes dele em 10 pedaços, profetarias, e falou que ele reinaria sobre 10 tribos, se ele fosse fiel. Tudo isso para os irmãos lembrar o contexto histórico de Samaria. E quando nós pensamos em Samaria, aí nós pensamos ali que houve o racha entre o Reino do Sul e o Reino do Norte, porque o Roboão, quando começou a reinar, Roboão queria aumentar os impostos. Não sei se os irmãos lembram disso. Está registrado lá em Reis, sobre essa questão do que aconteceu ali. Reino do Sul, Reino do Norte, e cumpriu-se a palavra de Aías, que Jeroboão reinaria sobre 10 tribos. De fato houve racha, que Jeroboão queria aumentar os impostos e o povo não aceitou, e Jeroboão ficou revoltado, e de fato Deus rachou o reino de Israel, e ficou o reino do norte e o reino do sul, aonde Jeroboão reinou em Israel, cuja capital era Samaria, né? Mas aí teve um problema sério. Por que eu estou falando do contexto histórico? Para mim entrar aqui na palavra. Teve um problema sério porque o local de adoração, aonde era? Judá, aonde ficou Roboão. E ele não se contentou, ele viu 10 tribos, estou reinando, sou o rei daqui agora. Agora precisa ter um lugar de adoração. O povo vai subir para adorar, porque o templo está lá.
E quando nós pensamos em Samaria, nós pensamos também em quem? A mulher samaritana. Por que a mulher samaritana, quando ela encontra com Jesus no poço de Jacó, ou Jesus encontra com ela no poço de Jacó, eu não sabemos certo quem encontrou com quem. Eu sei que Jesus estava lá esperando o momento para tomar água, esperando os discípulos para comprar comida, e a mulher vem tirar a água de repente. Então ela encontrou com Jesus, né? Nesse caso foi diferente, ela encontrou com Jesus. E aí, Jesus começa a anunciar a palavra para ela, e ela fala: mas Senhor, os nossos pais adoraram em Jerusalém. E Jesus disse assim: adoraram em Jerusalém porque o templo está lá. Mas dias virão, mulher, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Então, Paulo, quando estava em Atenas, que ele via aquelas multidões de deuses, aí Paulo falou: Timóteo está demorando, ele foi lá e vai chegar, enquanto meus companheiros não vêm, eu vou dar uma volta pela cidade. E começou a andar e viu tanto Deus, mas tanto Deus, que era milhões de deuses. Eu fazendo uma pesquisa esses dias, onde tem muito Deus é na Índia. Tem mais de 1 milhão de deuses. Tinha mais que em Atenas. E Paulo falou: eu vou dar uma volta na cidade. E de repente Paulo avista um lugar chamado Areópago. E Paulo vai lá, e Paulo vê um monte de Deus e disse: passando eu, vi em vosso santuário escrito: ao Deus desconhecido, esse que vós não vais não conhecendo, é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o céu e a terra. Então o contexto histórico de Samaria não é um contexto legal, porque Jeroboão, ele fica enciumado, não quer que o povo vá adorar lá em Judá. Aí Jeroboão faz tudo errado, constitui Deus, chama pessoas que não tem nada a ver com a tribo de Levi, e constitui sacerdote, e vira uma bagunça. E Samaria é palco de tantos deuses, e ele constrói um Deus para cada um. Vai ter Deus em abundância aqui, cada um vai escolher um Deus e cada um vai ficar feliz aqui, mas não vai subir lá para ajudar, vai adorar aqui. Tudo isso para dizer para os irmãos que Samaria era o palco da idolatria de muitos deuses. Me parece que a ordem de Jesus não estava sendo cumprida, né? Porque estava todo mundo fechado em Jerusalém. De repente precisou acontecer uma perseguição desse homem chamado Saulo, e perseguir, e houve a primeira morte. O primeiro mártir foi Estevão, cheio do Espírito Santo, de boa reputação, pregou a palavra ali. Aquele pessoal da sinagoga dos libertinos não gostou, fizeram uma armação lá, diz que tinha blasfemado, e mataram Estevão. E Saulo, e a veste dele estava lá no pé de Saulo, e Saulo gostou daquilo e falou: agora é a hora. E intentou uma perseguição contra o povo, e a palavra de Deus diz que exceto os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas os que estavam dispersos iam pregando a palavra, inclusive Filipe o diácono. Não é Filipe o apóstolo aqui, tá? É Filipe o diácono, que havia sido escolhido em Atos capítulo 6, que também era de boa reputação, cheio do Espírito Santo. E Samaria precisava receber a palavra, irmãos. Muitas vezes nós estamos no nosso conforto, estado de conforto, nossa vida do dia a dia, que meu irmão diz que está ganhando dinheiro, está com a sua casa confortável, e precisa pregar a palavra. E a palavra, muitas vezes, o nosso conforto demais nos faz muito acomodados, não é verdade? E a igreja estava fechada em Jerusalém. Eu acredito que pregando só entre os irmãos, ensinando só entre a igreja mesmo, e ninguém estava preocupado. Mas quando aconteceu a perseguição, os que estavam dispersos desceu lá e começou a pregar a palavra. E a palavra pregada a palavra pregada pelos apóstolos, ela consistia em duas mensagens. A de Paulo foi: o Cristo,
o Cristo ressurreto. E também o Cristo crucificado. E o Cristo ressuscitado. Então os apóstolos que tinham nos lábios dele dizendo, era aquela mensagem assim: Jesus ressuscitou dentre os mortos. E ele ressuscitou mesmo de verdade. Ele está aqui. Amém? Ele está aqui nessa noite. Como ele esteve quando a palavra, quando Estevão está explanando a palavra de Deus de Abraão até chegar no Cristo, ele fala que este Cristo, ele esteve no meio da congregação, lá no deserto. Ele esteve lá. Ele não era percebido, não tinha o nome Cristo, mas ele estava lá. O Cristo que nós estamos pregando aqui hoje, ele estava no tabernáculo. Todo o tabernáculo estava repleto de Cristo. O pão da propiciação, o candelabro, a luz, né? Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, e vocês também são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Eu costumo dizer que a igreja na terra ainda está temperando o mundo. Não é verdade? Senão a coisa seria mais pior. Então você é uma luz desse mundo. Nessa noite, se você vive num estado de conforto, muitas vezes o estado de conforto nos faz perder o amor pelas almas, né? Nós esquecemos das vidas. Queremos apenas olhar em direção direta. Não queremos olhar mais nem para a direita nem para a esquerda. Não é verdade? Em relação às almas. Em relação a seguir na fé, você precisa olhar para Jesus, é o que eu costumo andar na fé. Se você titubear, olhar para o lado, é perigoso, né, pastor? Então, nem em relação a isso, precisa olhar para Jesus, é o que eu costumo andar na fé. Mas em relação às almas, não precisa olhar de vez em quando no lateral. Eu costumo dizer que de vez em quando nós temos que olhar para trás e ver quem está vindo atrás da gente. E de vez em quando nós temos que olhar para cima, que de repente está caindo um avião. Não é verdade? E se nós olhar para cima, dá um tempo de se escapar. Se nós olhar para frente, é perigoso. Então olha para trás, que às vezes alguém está atrás de você, de repente está para detectar o mal. E de repente você precisa olhar para cima, porque o avião pode vir e de repente cair em sua cabeça e te matar. Então nós temos que estar atentos. E a palavra de Deus diz assim: que quando Filipe desceu em Samaria estava sedenta. Quantas pessoas do seu lado estão sedentas muitas vezes e você está lá, que nem um poste, não fala de Jesus? Não é verdade? Está vendo? A pessoa moralmente está ali precisando de uma palavra e você tem a chave da vitória para aquela pessoa. Mas muitas vezes você não quer se manifestar naquele momento ali. E muitas vezes é necessário que você fale de Jesus Cristo, que Ele ressuscitou dentre os mortos, está sentado à destra de Deus, e vai voltar para buscar o teu povo. E a mensagem de Filipe era essa. E descendo Filipe, cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Aquela cidade historicamente idólatra, aquele povo que havia praticado a idolatria, que não era considerado povo de Deus, que havia uma grande divisão. E quando Jesus entra naquela aldeia de samaritanos, Jesus não é recebido pelos samaritanos. Jesus é expulso de lá, porque existia uma divergência entre samaritano e judeu. E era um plano de Deus para que tudo isso acontecesse, que mais tarde Ele pudesse unir todo mundo. E nos uniu de fato. Eu costumo dizer, gente, a salvação vem dos judeus. Nós temos que amar os judeus. Amém? Amém. A salvação vem dos judeus. Que Deus permitiu que os judeus negassem, como disse João, Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os judeus rejeitaram, os gentios aceitaram. E Paulo foi levantado. Eu falei, se Paulo não tivesse sido levantado como apóstolo gentil, ia faltar uma parte na Bíblia.
Porque Paulo escreveu 13 cartas paulinas dirigidas ao gentil. Não é verdade? Então, a mensagem que ele pregava, pois os espíritos imundos saíram de muito. Ele estava falando que o Cristo ressuscitou, que Cristo ressuscitou, que Ele morreu, no terceiro dia ressuscitou. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que as multidões unanimemente ouviam e prestavam atenção no que Filipe estava dizendo. Talvez Filipe estava na ida dele, na caminhada para lá, e estava preocupado: será que o samaritano vai receber nós? Será que nós vamos conseguir pelo menos entrar na cidade para pregar para alguém? E a gente pensa isso também, né, irmãos? Eu vou falar para esse camarada aqui, ele tem a cara meia carrancuda. Eu não sei se ele vai aceitar, né? Eu não vou falar não. Mas tenha coragem, irmão. Às vezes o coração está fértil. Verdade. Às vezes a terra está preparada. É só você chegar lá e semear. Verdade. Não é verdade? Não tenha medo de pregar, de falar sobre Jesus. Nesses últimos tempos, o que nós temos mais visto são pessoas oprimidas, pessoas preocupadas. Os manicômios não dão conta. E você tem a mensagem da libertação. Você tem a mensagem que vai tirar a pessoa daquele abismo que é Jesus Cristo. E se você pregar o Cristo ressuscitado, e a mensagem deles consistia no Cristo ressuscitado: arrependei-vos. Arrependei-vos, mudai o vosso comportamento. Venha, Jesus diz: venha a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Arrependam. Arrependimento é mudança de comportamento. Nós estamos trilhando um caminho errado, de repente, muitas vezes eu sou tocado por uma palavra, porque eu acho assim: o crente tem que estar atento, né, no nosso dia a dia, observando, e às vezes uma palavra de alguém, da parte de Deus, muda algumas atitudes em nós. Tem sido assim comigo. E a palavra diz que, pois que os espíritos imundos saíram de muitos que o tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Irmãos, nós já entramos em casas que às vezes você chega lá, é trevas, mas onde chega você, a luz brilha. Aquele ambiente se transforma, porque a luz está em você, Jesus está em você. Então não temas pregar a palavra de Deus, porque Filipe foi lá com coragem, e ele desceu lá, e ele não temeu falar. E a palavra diz que havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que já havia iludido o pessoal, só ouviu ele lá. Simão estava com tudo naquele lugar, praticando umas artes mágicas lá, umas ilusões para o pessoal. O pessoal acreditava que Simão era uma grande virtude. Mas a luz chegou. Jesus disse, Mateus que está escrevendo que quando Jesus chegou nas regiões de Naftali, de Zebulon, a palavra diz que a luz raiou. A luz raiou. E daquele momento Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos que é chegado o reino do céu. Arrependei-vos que é chegado o reino do céu. E eu estudo muito essa questão do contexto histórico. Ali na beirada do rio, ali naquela região, havia acontecido muitas mortandades no passado. E a Bíblia diz que aquele povo estava numa região de sombra de morte. Eles estavam tristes, estavam numa região de sombra de morte, desiludidos. E quando Jesus olha para ele, eu acho que o profeta Isaías faz uma profecia sobre isso. Os que estavam na região da sombra da morte, a luz raiou. Lembre-se que um dia nós estávamos também em região de sombra de morte. Por isso é importante nós refletirmos. Quem éramos e o que somos? O Senhor nos tirou das trevas, trouxe-nos para a sua maravilhosa luz. Muito obrigado, Deus. Nós não tínhamos
esperança alguma. Estamos perdidos. Eu costumo dizer, a passos largos para o inferno. A passos largos para o inferno. Se eu disser para os irmãos de onde Deus me tirou, eu estava a passos largos para o inferno. O Senhor falou, vem aqui. E a gente sabe, né, irmãos, que os que morrem sem Cristo morrem sem esperança. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E a isso dão testemunho todos os profetas, diz a palavra, que todo aquele que nele crê receberão o perdão dos seus pecados no seu nome. Só existe uma forma de receber o perdão dos seus pecados, através do nome de Jesus. Você pode rodar o planeta Terra e o universo, e você não vai encontrar nada que possa purificar os seus pecados, a não ser o sangue do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Glória a Ti. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós observamos que o sangue de um bode poderia cobrir o pecado. O sangue de uma novilha poderia cobrir o pecado. Apenas cobrir o pecado. Mas quando João Batista avistou aquele varão na beira do Rio Jordão, que vinha em sua direção, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas não cobre mais o pecado, mas tira o pecado do mundo. Então você está justificado. Não há nada que desabone você. Aleluia, graças a Deus. Porque a salvação é pela graça. Aleluia. A palavra de Deus diz que a salvação é pela graça, não é por obras. Isso não vem de vós para que ninguém pode escrever nos Efésios, ele diz: isso não vem de vós para que ninguém se glorie, é dom de Deus. É dom de Deus. Ele morreu na cruz para te dar a salvação. Aleluia. E a palavra diz que ninguém toma você das mãos dele. Vede com grande caridade tem concedido o Pai que fosse chamados filhos de Deus. Por que eu falo para refletir? Porque outrora nós não éramos filhos de Deus. Nós éramos filho da ira. Jesus aplacou a ira de Deus contra nós. Deus olhava para mim assim e falou: eu vou exterminar esse indivíduo. Mas aí Jesus estava na frente. Jesus continua na frente. Mesmo você pecando, Jesus continua na frente. Sabe por quê? Você não foi comprado com ouro e prata. Porque ouro e prata não podia comprar você. Nem toda a prata do mundo, nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar você. Mas o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. E é por isso que nós temos que seguir pregando essa palavra, porque esta palavra vai libertar outras pessoas. E muitas vezes Deus tem enviado, mas você não tem prestado atenção. Mas o Espírito Santo de Deus hoje fala para você: preste mais atenção. Amém. E a palavra diz: e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus, é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Muito tempo. Ele estava ali muito tempo, ganhando dinheiro e iludindo o povo. Até que um dia Filipe desceu lá. As pessoas que estão perecendo, elas serão cativas, serão escravas de Satanás até o dia em que você chegar naquele lugar. Porque ele aceite a Jesus ou não, a palavra pronunciada a ele vai estar no coração dele. Um dia alguém vai pescar aquela alma, porque você pregou para ela agora. Então a palavra de ordem é esta: devemos pregar a palavra. Mas aí quando Filipe chegou, aconteceu isso. Mas como cresce em Filipe, que lhes
pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creio até o próprio Simão. Houve uma transformação naquele lugar. A luz raiou ali naquele lugar através da vida de Filipe. E a luz raiará através da sua vida. Aleluia, Deus. Amém, meus irmãos? Então você já é livre. Aleluia. Você já foi livre. Eu não consigo imaginar um crente escravo. Nada pode te prender, a não ser que você ame aquilo. Se você amar, mas não tem nada que escravize um cristão. Nós pregamos a palavra que Jesus cura, que Jesus liberta, mas não para o cristão, porque o cristão já é livre. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que o laço quebrou e nós escapamos. Então nós não somos escravos. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Nós somos libertos. Então não se sinta escravo. Você é livre de Jesus Cristo. Aleluia. Jesus te libertou para você pregar o Evangelho e libertar outras pessoas. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia, Deus. E o que é graça? Favor e merecimento. Isso significa que nós não continuamos não merecendo, É verdade. mas Ele é bondoso, misericordioso, porque Ele nos libertou e nós continuamos livres. Obrigado, Deus. Agora, se você quiser se meter debaixo de algumas amarras por aí, aí é por sua conta, mas Ele não quer isso. É verdade. O crente não pode ficar escravo de absolutamente nada, porque ele já é livre. Você é livre. Obrigado, Pai. Satanás muitas vezes tenta te escravizar, mas ele não pode te escravizar, porque Jesus te libertou. Aleluia. E pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Glória a Deus. Então eu não acredito que tenha crente que seja escravo de alguma coisa, porque ele tem Cristo para mergulhar. Fala, Senhor, eu estou nessa aqui, mas eu sei que o Senhor pode me libertar. Eu já sou livre, mas estou me metendo em alguma confusão aí, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Não é verdade? Então, o que me chama a atenção é que quando Filipe chega ali, e havia grande alegria naquela cidade. Aleluia. Porque eles ouviam, não somente ouviam, mas viam os sinais que Filipe fazia. Porque os espíritos imundos saíram de muitos que Filipe tinha clamado, e muitos coxos andavam. Aleluia. Glória a Deus. Ali foi diferente, porque Simão iludia o povo com artes mágicas, e depois Simão queria comprar um dom, que ele queria ser. Aí falaram para ele: você cuida que o dom de Deus se venda por dinheiro? Tem uns 3 que tentaram fazer isso aí. Isso aqui é graça, isso aqui é dom de Deus. Nenhum dinheiro compra. Amém? Amém. Eu quero que você nessa noite, você reflita de fato a sua importância para Deus. Aleluia. Tem muito crente que não se dá importância. O que ele é para Deus. Irmão, você foi comprado no sangue do Cordeiro. Então, dê-se a devida importância, porque o Senhor te ama. E Ele quer que você pregue a palavra dEle. Ele quer que quando você chegue, seja luz. Aleluia. Glória a Deus. E não se preocupe que o resto é com Ele. Tem muito crente que está preocupado. Ah, estou preocupado. Faz a sua parte, o Senhor vai fazer a parte dele. Amém. Amém? Eu gostaria de orar com os irmãos. Aleluia. Gostaria de convidar aqui o nosso irmão que está dirigindo, nosso pastor também, Aleluia. viesse aqui à frente, quiser fazer uma oração aqui. Aleluia. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Eu quero
quero orar por você nessa noite, juntamente com o pastor dessa igreja, pedindo autorização a ele, permissão a ele, para orar aqui. Aleluia. Deus é eterno. E nós vamos orar. Se você tem alguma coisa, alguma situação que tem atrapalhado a sua vida e não tem permitido você caminhar, você acredita na oração? Aleluia. Eu creio. É orando que as coisas vão acontecer. E nós vamos orar, seja uma situação no coração, no interior, seja uma necessidade pessoal desse mundo. O Senhor sabe de todas as coisas. Aí nós vamos orar. Amém? Oremos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu levanto as mãos, Senhor, agora nesse momento, com esse povo que aqui está. Porque o Senhor, quando olhou aquele povo que estava seguindo, o Senhor multiplicou os pães e não os despediu vazios. E o Senhor não despede ninguém vazio. Porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. Senhor, eu creio que o Senhor poderá operar uma grande obra neste lugar. Seja o que for, eu não sei, mas o Senhor conhece o coração de cada um, conhece a necessidade de cada um. No nome de Jesus, se a libertação liberta, se a necessidade financeira supre, porque o Senhor conhece todas as coisas. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus que eu oro nessa noite. Que o Senhor possa dispensar uma bênção gloriosa na vida de cada um nessa noite desse lugar. Cada um possa voltar para suas casas alegre e felizes. É o que eu peço em nome de Jesus. E agradeço ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Que Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, que bênção, que bênção. Que Deus abençoe.